o poder de Deus na fraqueza. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz: somos fracos. Lá no finalzinho vai dizer: mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. O apóstolo Paulo, ele declara claramente que, mesmo sendo um homem usado por Deus para levar a mensagem aos gentios e implantar grandes obras missionárias, nós somos fruto da obra missionária do apóstolo Paulo. Mesmo assim, esse homem, ele se declara um homem fraco. Ele sabe que Deus estava lhe usando em meio a tantas fraquezas. Isso não é diferente da nossa vida. Nós temos uma coleção de fraquezas. Chega, eu falo isso, chega a dar meio uma desanimada. Algumas a gente reconhece, outras a gente nem presta tanta atenção. Às vezes as pessoas ao nosso lado até são incomodadas pelas nossas fraquezas. São fraquezas mesmo, a gente nem reconhece tanto. Mas não é novidade que eu e você, que nós tenhamos muitas fraquezas. A diferença é o que é que você está fazendo com essa fraqueza. Algumas fraquezas são fruto de um passado mal resolvido, às vezes uma limitação física, às vezes um trauma. E você se sente acuado. Eu não sei você, mas eu acho que não é fácil a gente reconhecer as nossas fraquezas. Eu digo isso porque às vezes eu converso com Clarissa e digo: Clarissa, eu fico brincando com ela, me diz uma virtude que você vê em mim, me diz um defeito. A gente fica brincando, às vezes a brincadeira ela vai para o outro lado, porque ela diz: olha, eu acho que você tem esse defeito. E ela já falou algumas vezes, brincando, eu nem liguei, mas outras vezes eu disse: eu tenho esse defeito, tenho nada, eu não tenho esse defeito, não, eu não vejo isso, não. É porque aí começa, e às vezes a conversa quer ir para o outro lado, sabe? A gente defende os nossos defeitos, às vezes nós queremos proteger os nossos defeitos com desculpas. Mas quando isso acontece, a gente está deixando de entregar essas falhas e defeitos nas mãos de Deus. E eu quero dizer a você, nesta oportunidade, olhando aqui para você que está comigo nas redes sociais, você que está pelo rádio, Deus quer usar as suas fraquezas. Não impeça Deus usar as suas fraquezas, e o primeiro passo para isso é reconhecê-las. Deixa Deus usar a sua fraqueza do jeito que Ele quer usar. Quando nós falamos, nós ficamos até às vezes meio se protegendo, não querendo abrir o jogo. Mas eu preciso lhe dizer, e isso precisa estar no seu coração. Olhe bem aqui para mim. Aleluia. Deus vê as suas fraquezas com uma visão diferente da sua. Deus vê a sua fraqueza de uma forma diferente. Os homens lhe apontam,
mas Deus não lhe aponta. Deus lhe aceita. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aleluia. Deus, ele trabalha na contramão. Quando você pensa que Deus está indo por um lado, ele já está voltando. Deus não quer usar só os nossos pontos fortes, não. Ele quer usar também as nossas fraquezas para a glória dele. Eu, outra pessoa, pode estar te apontando, pode estar jogando no teu rosto uma situação que lhe incomoda, mas Deus te aceita do jeito que você é. Os caminhos de Deus é muito maior, está muito mais alto, a visão dele é panorâmica. Os pensamentos dele a seu respeito também estão muito além. Por isso que o apóstolo Paulo, eu li lá no começo, ele dizendo, eu estou feliz, de boa vontade, eu vou me gloriar, eu vou encontrar alegria nas minhas fraquezas. Porque eu pedi a Deus para retirar de mim essas fraquezas, esse tal de espinho na carne. Mas o Senhor disse, olha, Paulo, eu vou te aperfeiçoar. Então, Senhor, nos aperfeiçoa. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, diz que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Que Deus confunde os poderosos com os fracos. Aleluia. Eu queria que você entendesse que esse estado que você, às vezes, se sente que lhe traz vergonha, tristeza, eu quero dizer a você que essas coisas não aconteceu ou acontecem na sua vida de forma aleatória, não. Deus permitiu. E Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Eu aprendi uma coisa. Que Deus, Ele nunca ficou admirado com a força de ninguém. Com a suposta perfeição de seu ninguém. Mas tem uma coisa que atrai Deus. Aleluia. É a sinceridade e o quebrantamento do seu coração. Talvez no culto algumas pessoas digam, eu cheguei aqui e graças a Deus a minha vida está toda organizada, Deus olha para mim. E talvez a pessoa se ache no direito de Deus apontar no meio daquela multidão e dizer, eu estou vendo você, santo homem. Mas quando eu leio a palavra do Senhor, eu vejo que Deus é atraído por pessoas que são fracas e admite isso. Fraco todo mundo é, num ponto ou em outro. Mas aí está. Como você usa essa fraqueza? Você admite suas fraquezas? No Sermão da Montanha, Jesus já falou sobre o pobre de espírito. E Deus disse, olha, é feliz aquele que anda quebrantado, aquele que conhece as suas falhas e imperfeições. Se Deus só usa pessoas perfeitas, então Deus não vai usar mais ninguém. Tem alguém perfeito? Não, não tem. Se Deus só usa os impecáveis, então Deus não vai usar mais ninguém.
Deus usa pessoas como eu e como você, imperfeitas. E isso é motivo da gente glorificar a Deus, se animar. Isso é motivo da gente dizer glória a Deus, Senhor. Ainda tem jeito para mim, tem espaço para mim. Aleluia, glória a Deus. Ei, minha irmã, meu irmão, aleluia, levanta a tua cabeça, aleluia, ergue a tua voz de louvor ao Senhor. O diabo não vai separar você de Cristo Jesus. Essa mensagem é uma tapa na cara do diabo. Essa mensagem é uma tapa na cara do diabo. Deus vai te usar e vai te usar com as suas fraquezas. Não importa se é alguma limitação física, intelectual, se é algum problema de escassez financeira. Enfim, Deus vai nos usar. E eu repito, isso renova as nossas forças. Isso restaura a nossa fé. É como que Deus dissesse assim: só tem lugar para você. Eu, Deus, sim, você que é imperfeito, tem lugar para você. Tem lugar para você. Eu vou criar uma situação. A gente pode ver isso muito claro em 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo falando desse tal de espinho. E aí, quando Paulo está falando desse espinho aqui, Paulo está falando justamente de uma fraqueza. Agora, essa fraqueza de Paulo não é um pecado ou um vício de caráter. Paulo, aqui ele está falando de uma limitação que estava entranhada nele. É como que Paulo tivesse uma limitação e ele não pudesse fazer nada. Não sei se era uma limitação, uma deficiência. Alguns falam de uma doença crônica, falta de vitalidade, não sei. Ou algum problema emocional, alguma coisa que estava doendo na alma de Paulo. Aleluia. É nesse contexto todo que o apóstolo Paulo diz no verso de número 10 do capítulo 12, pelo que sinto prazer, depois dele ter pedido a Deus para retirar aquele espinho da carne, e Deus disse a ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus. Quando estou fraco, então sou forte. Se você puder, diga isso. Digite isso aí, você que está nas redes sociais. Quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Nós não somos tão brilhantes assim, tão talentosos assim, para chamar a atenção de Deus, não. Nós somos limitados. Somos tão limitados que, pela nossa cabeça, a gente pensa: Deus nunca vai me usar. Será que Deus me usa mesmo? Diante de tantas limitações, a Bíblia diz que nós somos como vaso de barro, nos quais esse tesouro é armazenado. O poder de Deus está em nós, habita em nós. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, se reanime nesta oportunidade. Saiba que Deus está criando situação.
e que Deus vai usar você com as inclinações do seu coração, com as limitações advindas de muitas situações. Deus vai confundir a terra e você será o personagem principal desse enredo todo. Tão somente seja forte e corajoso. Somos fracos, como o apóstolo Paulo disse, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Aleluia. Não abra mão dos caminhos do Senhor. Não abra mão de falar em nome de Deus. Olha, irmãos, tem mensagem que eu prego e eu sinto como se fosse um peso, um negócio travado, porque o diabo fica furioso. Enquanto Deus diz, meu filho, eu não vou usar, não tem ninguém impecável, ninguém super talentoso, ninguém hiper. Não. Eu quero usar quem? É os que têm limitações. Todos os homens que Deus usou na Bíblia foram homens fracos. É conversa para boi dormir, essa postura de alguns líderes que se põem diante da igreja como santo, como moralista, como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por trás de todo esforço para mostrar moralidade tem um crime. É melhor você ir devagarzinho mesmo. Jesus tenha misericórdia de mim e não retroceda diante das acusações do diabo nem da sua própria mente. O apóstolo Paulo escreveu: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Tem uma tradução que diz: quem se atreve a apontar um escolhido de Deus, um escolhido de Deus? Quem tiver coragem de querer fazer esforço para mostrar o que não é, que faça. Eu tenho o maior medo disso. Isso é religiosidade. Isso é falta de caráter de verdade. Quem quiser se pôr como o hiper e o perfeito e o super, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. A gente tem um exemplo do apóstolo Paulo, um homem cheio de virtudes. Mas ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Rapaz, quando eu quero fazer o bem e vou ver, o mal já tenho feito. O mal já tenho feito. Tem uma guerra dentro de mim tremenda. Eu estou dizendo que tem uma guerra aqui travada e eu tô acuado. Aleluia. Acho que é nesse contexto que Paulo diz, Senhor, tira esse espinho, tira esse negócio dentro de mim. Aí o Senhor diz, não, Paulo, minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, eu sabe de uma coisa, eu não vou estar mais tão preocupado com esse sentimento não, porque o Senhor está dizendo que vai glorificar. Paulo está recebendo a seguinte mensagem, Deus dizendo a ele em outras palavras, Paulo, eu vou aparecer na sua vida mediante as suas fraquezas. Eu vou ser tão real na sua vida, Paulo, que mesmo diante das suas fraquezas, as pessoas vão ver mais o meu nome e a minha presença na sua vida do que as suas fraquezas. Vai ser assim nas nossas vidas. É assim nas nossas vidas. Então, não esqueça. Nós aprendemos hoje, Deus vê a sua fraqueza por outra ótica, por outras perspectivas. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que o seu caminho. Os pensamentos de Deus, muito mais altos. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Eu queria que você dissesse para a gente concluir agora essa palavra e orar.
Você que está nas redes sociais, eu queria que você digitasse essa expressão que resume tudo que eu falei. E guarde ela no seu coração. A expressão é: Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Isso incomoda os moralistas, os religiosos, aqueles que querem aparentar o que não são, tal. Desapareça, que aqui não é seu lugar, não. Aqui é lugar para gente fraca e imperfeito, que está lutando. Se você pode, digite aí: Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas.